Oi, olá. Então, é, hoje é uma terça-feira, de abril, logo no iniciozinho de abril, é 1º de abril, mas não é mentira o que eu vou falar. Talvez seja uma das maiores verdades que a gente vivencia no nosso cotidiano de uns tempos para cá. Então, vamos lá, vamos bater um papinho aqui, tá? Oi, pessoal, oi, oi, oi. Obrigado aqui por estarmos compartilhando aqui uma conversa. A presença é sempre uma coisa bem especial. Então, o que me levou a vir conversar é que eu atendo um número considerável de pessoas por dia. E já há algum tempo, e não só as pessoas que eu atendo, mas eu mesmo também tenho experimentado uma sensação, mas é muita gente que chega para mim logo quando começam as consultas, né, seja de astrologia, sejam de psicoterapia, falando, nossa, como eu ando cansada ou cansado. A sensação de um cansaço muito grande, né, e por conta disso um certo desânimo acompanhando, né, mas uma fadiga muito grande, né, e uma coisa com o tempo, né, que cada vez a gente tem menos tempo, o que nos agrega, né, essa ideia de cansaço também, conjuntamente. Então, eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que cuidar muito daqui para frente. Bom, a experiência de tempo, né, pessoal, se o tempo é marcado pelo relógio, mas a gente tem uma experiência subjetiva com o tempo que a gente sabe muito bem, embora às vezes a gente não pare para pensar nisso. Mas, por exemplo, assim, né, dependendo do que a gente está vivendo, como a gente está vivendo o tempo, ele muda para a gente, né? Então, quando a gente vive coisas muito difíceis, parece que aquele tempo não passa, não é verdade? É essa sensação que a gente tem. As horas são as mesmas, mas aquele tempo não passa. Ao contrário, quando a gente está vivendo coisas que são muito prazerosas, o tempo voa, acabou, estava tão gostoso e acabou. Então, isso já expressa muito essa questão de como a gente vive o tempo, e isso influencia diretamente também na nossa sensação de cansaço. É bom que a gente saiba disso, né? Quando nós temos muitas solicitações, muita coisa para fazer para dar conta, nosso tempo voa, né? Acaba o dia, você nem viu. E quando você tem menos coisas para fazer, quando o ritmo da tua vida é mais sereno, quando tem espaços, né? O tempo vai, que era o tempo vamos dizer assim, que de certa forma eu peguei na minha infância, na minha adolescência e em grande parte da minha juventude, porque sem dúvida nenhuma a gente tem hoje um artefato que é a internet, que colocou uma aceleração, a sensação de aceleração em tudo que a gente vive, e outros fatores existem, e eu queria conversar com vocês sobre esses outros fatores também. Porque eu acho sempre que quando a gente compreende o que está acontecendo, a gente acaba lidando melhor com aquilo, né, pessoal? Então, como está tão forte isso, eu vim conversar e alertar em primeiro lugar que, vamos dizer assim, a gente vive o tempo dependendo de como lidamos com ele, assim, em relação à maneira da gente estar vivendo naquele período, né? A primeira coisa, assim. Então, nós precisamos considerar, eu acho que a gente vive uma época agora em que existe um processo multifatorial interferindo na nossa percepção de tempo e, por isso, também no nosso cansaço. Eu queria falar um pouquinho deles. O primeiro que eu ia falar para vocês é sobre a frequência Schumann. A frequência Schumann é na verdade, não é frequência, estou falando errado, é ressonância Schumann. É vamos dizer assim, uma camada eletromagnética produzida pelo nosso próprio planeta Terra, que nos envolve e que, vamos dizer assim, estabelece uma relação entre nós aqui e a ionosfera toda. E que é um processo de energia, na verdade, é uma produção de energia eletromagnética de baixa frequência chamada pelos cientistas. E essa ressonância
Schumann foi descoberta em 1951 ou 52, se não me engano. Uma coisa meio recente, assim. E ela envolve o nosso planeta, desde o solo do nosso planeta a 100 quilômetros acima, quer dizer que é um envoltório energético muito forte. E ela tem, desde que ela foi descoberta, se observava que ela tinha uma certa frequência regular, em torno de 7, alguma coisa hertz, assim. E assim foi. Já há muitos anos, né? Eu acho que é quando a gente começou a viver um processo de receber energias astrológicas impulsionadoras do nosso desenvolvimento de consciência e também do centro da nossa galáxia, eu acho que a frequência Schumann parece, e pelas informações que eu tive, que ela tinha aumentado muito. Isso foi muito comentado. Depois, há semanas atrás, eu fiquei acompanhando informações de que ela tinha diminuído demais. E agora, da semana passada, eu acho, retrasada para cá, é como se ela tivesse voltado a ficar naquele patamar de 7, 8 Hz por segundo, que seria parecido com quando ela foi descoberta. Mas o que fica caracterizado é uma grande oscilação nessa frequência energética, uma variação muito grande. Não se tem estudos científicos ainda que comprovem que, primeiro, que essas variações não são naturais, porque o tempo de avaliação da ressonância Schumann é pequeno em termos científicos, mas que existem essas variações, existem. E, vamos dizer assim, existem observações feitas de que ela pode alterar essa nossa percepção do tempo, porque é uma energia que está nos envolvendo o tempo todo, que oscila mais, oscila menos, né? E até também em nossos estados emocionais. Então, a gente tem um fator que é uma frequência Schumann que parece que está vivendo, junto com tudo que a gente está vivendo de mudanças e de surpresas, também uma instabilidade, e que está concorrendo para essa nossa percepção do tempo. Essa nossa percepção do tempo, pessoal, eu acho que é parecido com o que de uns anos para trás, quando eu era mais jovem, não existia, e hoje em dia se fala muito, né, da sensação térmica em relação à temperatura. Esse verão aqui no Rio foi incrível isso. A temperatura estava, 36 graus, eu já vivi, né, nós aqui no Rio já vivemos muitos verões com 40 graus, mas a sensação térmica que a gente tinha era de 48, sei lá de quanto. Era uma coisa, né? Então, a sensação térmica não corresponde à medição objetiva. Com o tempo, é mais ou menos assim, o relógio está marcando que passaram tantas horas e a gente tem uma sensação temporal completamente diferente daquilo. E isso tem acontecido muito. Aqui, né? Nossa, estou muito cansada. É isso mesmo. Há uns 3 meses, né? Tem gente até que está trazendo isso de antes. E tem esse conjunto de fatores que estão concorrendo para que a gente se sinta assim. Então, é a ressonância Schumann, né? Bom, a gente sabe também, por estudos daí científicos, que o Sol, ele tem um ciclo de 11 anos, sabe, pessoal? Nos quais, a cada 11 anos, há uma intensificação das explosões solares. Esses 11 anos começariam este ano aqui de 2025. E aí, por um período, a gente teria uma intensificação das explosões solares aqui, né? Bom, o que acontece? Essa intensificação se antecipou. Ela começou a acontecer no ano passado já. E se continua, e esse ano com muita força. As últimas semanas agora, eu tenho acompanhado alguns sites, essas explosões realmente estão muito mais intensas do que em outros momentos. Tanto que a gente tem recebido, assim, acho que foi no final de semana, eu andei vendo no Jornal Nacional que falava para a gente tomar cuidado com os raios ultravioletas. É porque essa semana agora teve essa, vamos dizer assim, essa intensificação de tempestades solares que chegaram aqui. E que estão chegando ainda. Aí existem estudos científicos, sim, esses existem, que comprovam o quanto essas explosões solares nos afetam enquanto planeta, enquanto situações humanas. No planeta, parece que logo depois de explosões solares,
intensificadas, existe também uma intensificação. Surgem alguns dias depois terremotos, e a gente teve, né, esses terremotos lá na Ásia terríveis agora. Tem uma intensificação de vulcanismo, os vulcões parece que despertam, tem uma intensificação de furacões, e então de alterações climáticas, né? A gente teve aí na semana passada um terremoto no oceano, intraoceânico, entre o Brasil e a África, 2, que não foram nem muito noticiados, mas que são coisas incomuns de acontecer e parece que vinculados a essas explosões muito intensas que aconteceram no meio da semana passada para cá, solares. Mas existem também estudos que falam dessas alterações nos afetando. Então, parece que depois de explosões solares, por um período, tem estatísticas que mostram casos de muito mais ansiedade, de hipertensão arterial, de problemas cardíacos que acontecem. Então, repara que essas coisas vão... E eu não quero que ninguém fique apavorado, como sempre eu digo, mas a gente precisa saber, porque senão a gente começa a achar que a gente está dando um defeito sem causa, sabe? E isso piora o cansaço, a ansiedade que piora o cansaço, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, acho que sem dúvida, né? Essas explosões solares fazem também com que a gente tenha uma percepção de tudo com muito mais intensidade, né? Bom, eu acho também que a gente deve considerar o lado luminoso mesmo, luminoso da luz do sol, da intensificação da luz solar como um símbolo. Se tem esses aspectos difíceis da gente viver, o que isso quer dizer no seu aspecto luminoso, né? Que eu acho que é o momento da gente botar mais luz nas coisas, né? Para a nossa consciência poder ampliar e a gente poder enxergar a nós mesmos, as outras pessoas, a vida, né? Com mais clareza, né? Então, eu acho que tem essa sinalização que o próprio Sol está nos dando, e desde o ano passado. Por isso que eu estava dizendo que essa sensação de cansaço e de multifatorial, que é multifatorial, os vários fatores já estão acontecendo há algum tempo, né? Então, a gente sente isso. Bom, existem também, né, pessoal, os fatores produzidos intencionalmente pelo sistema de poder que a gente sabe, né? Então, se eu valorizo, e acho que a maioria de nós consegue reconhecer os aspectos muito incríveis, maravilhosos da internet, já está cansativo a gente falar sobre isso, né? Mas, porque é real, eu não estaria falando com vocês aqui se ela não existisse, né, dessa forma. Eu vejo tantas coisas que eu não veria jamais se não houvesse internet, né, desde que todas essas tecnologias têm surgido, mas tem todo um lado dela que fica a serviço, né, de um sistema de dominação, e a gente sabe disso. E um deles são as iscas que nos são lançadas diariamente, todo dia, para que a gente não saia da frente das telas, né? As iscas são o algoritmo, descobre lá do que eu gosto, do que vocês gostam, do que nos atrai, e fica mandando aquele negócio para a gente o tempo inteiro. E a gente, né, é um sistema de sedução tecnológico, né? E a gente vai ficando preso com aquilo e não sai da frente das telas. As telas por si só, elas também emanam uma energia, que também nos afetam, nos deixam pilhados, digamos assim, mais do que quando a gente não tinha isso, né? Depois, o excesso de informações, numa velocidade absurda, é claro que isso vai nos chegando e aquilo vai trazendo, né, uma questão da gente ter que administrar um monte de coisa ao mesmo tempo, que não era assim. A gente não se preparou para viver isso dessa forma, né? Então, isso dá um desgaste e essa sensação do tempo que está correndo. Bom, como se não bastasse, junto com essa coisa da internet, eu acho que sempre houveram fake news na história do mundo. Porque o ser humano sempre se valeu das mentiras ou de misturar mentiras com verdade para poder manipular alguma coisa. Eu acho que isso sempre aconteceu, mas nunca com essa intensidade que a gente também recebe junto com as notícias, com as coisas. E claro que a gente vai ficando meio confuso.
E vão nos mobilizando emocionalmente aquilo que a gente vai vendo, tanto de notícias reais, quanto as fake news. A gente fica, né? A gente vê de repente um terremoto acontecendo ao vivo, as pessoas ali. O que isso mexe com a gente? A gente vê um crime acontecendo ao vivo e que se repete, o que isso mexe com as nossas emoções mais profundas, às vezes com os registros pessoais que a gente tem de ter vivido para trás coisas, não é verdade? As fake news nos dão raiva quando a gente percebe que estão tentando nos enganar de alguma forma. Então, é um processo de mobilização emocional muito intenso, que, novamente, a gente não estava habituado a estar exposto o dia inteiro, todos os dias, a esse tipo de coisa. A gente não se preparou. A gente também vê coisas muito lindas, né? Muito maravilhoso, como eu disse antes. Mas tudo que é demais desequilibra, mesmo as coisas maravilhosas. Então, isso tudo vai se somando, né? Bom, aí tem o resultado desse monte de informações e de situações do mundo que vão mexendo com os nossos medos, com as nossas inseguranças, porque tem as guerras, porque tem as situações econômicas instáveis no nosso país e fora dele, as preocupações com os conflitos civis, com a criminalidade, é muita coisa. Olha quanta coisa que eu estou falando aqui, né? Eu só estou falando isso para que a gente fique bem consciente de quanta coisa diariamente nos provoca, né? Como isso é intenso, por aí vai, né? Bom, e como se não bastasse tudo isso que é meio externo a nós, tem o que a gente vive trabalhando na Terra de Judá e no Tornar-se Presente, que são as energias astrológicas que ativam, ou melhor, sinalizam que estão ativadas dentro de nós continuamente pressões para que a gente trabalhe no nível pessoal os assuntos que são mais difíceis que a gente veio trabalhar aqui nessa encarnação. Então, é lógico que a gente acaba se deparando no dia a dia com situações que nos mobilizam muito, porque estão mexendo com as nossas maiores dificuldades. E se a gente arregaçar as mangas, que é o que a gente tem que fazer para trabalhar essas coisas, mas isso também gasta muita energia, gente, né? Porque é um enfrentamento com coisas que andaram paradas naquele lugar dentro da gente e a gente está sendo convocado pelo que nos acontece e pelo que acontece no mundo para a gente trabalhar. Inclusive os nossos medos, as nossas inseguranças, o quanto a gente é arrastado por alguma aversão, o quanto a gente é seduzido por as histórias que os outros contam antes da gente refletir, tirar as nossas conclusões. É tanta coisa, né? Então, é claro que a gente gasta uma energia muito grande, porque a gente está nesse processo coletivo e pessoal de muita, vamos dizer assim, de muitas experiências simultâneas e que não são experiências fofinhas, fáceis, né? A gente ainda tem, de certa maneira, uma densidade no inconsciente coletivo por conta de muita dor e muito sofrimento, porque guerras, conflitos e os próprios medos que nós também colocamos no mundo e os outros também têm dado uma densidade atmosférica, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha, a gente não se sentir cansado diante desse quadro é muito desafiador. Primeiro, nós precisamos entender toda essa dinâmica. Segundo, isto não vai parar sozinho. E a gente não tem o poder de fazer parar. Na verdade, quando esse ano que vem, Netuno entra em Áries, Saturno entra em Áries, o Plutão está em Aquário e o Urano, regente de Aquário, lá em junho vai entrar em Gêmeos, isso tudo são energias de velocidade e intensidade, pessoal. Então, a gente não pode esperar que do lado de fora as coisas mudem para a gente poder fazer o que precisa ser feito diante disso. Eu falo sempre uma coisa que eu boto na prática da minha vida.
Quando o caos está instalado fora, é o meu discernimento e o meu centramento que tem que me orientar. Eu não posso esperar que do lado de fora venha aquilo que vai me equilibrar. Então, o que eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, se a gente está muito cansado, e às vezes esse cansaço chega a dar desânimo, porque quando a gente consome muita energia, a gente fica sem ela e tem a sensação de desânimo. A gente compreender isso, perceber que isso não é uma coisa que você está com defeito, que você é uma pessoa fraca, frágil, sei lá o quê, mas que esse momento convida para isso e que nós temos que ficar muito espertos e espertas compreendendo isso tudo, e que é um momento daqui para frente para o exercício de se cuidar muito. A palavra cuidado tem que ficar gigante. Cuidado com o quê? A gente tem que sim se organizar o nosso tempo para não cair na sedução de não sair da frente das telas o dia inteiro. A gente tem que cuidar da nossa alimentação mesmo. A gente tem que fazer exercício mesmo, não precisa ser na academia, mas é movimentar o nosso corpo de um jeito que seja prazeroso para a gente, até dentro de casa, bota uma música e dança. A gente que não tem que pagar nada para ninguém, né? Ou então vai fazer, né, uma dança. A gente tem na Terra de Judá até a Rosa, que desenvolve os 5 ritmos. Enfim, a gente precisa, né, saber se cuidar, esses cuidados que são objetivos, mas que a gente não procrastine. Aliás, ontem eu fiz um videozinho que está aqui salvo no Instagram da Terra de Judá sobre procrastinação, que ele é rapidinho, talvez seja importante para a gente, esse cuidado não dá para ser mais procrastinado. Depois, a gente poder ter esses espaços, a gente criar, o cuidado inclui criar os espaços vazios. Por isso que a gente fala tanto do tornar-se presente, da meditação, mas que não precisa ser a gente entrar em samadhi, na meditação, mas a gente ter alguns espaços durante o dia que a gente criou para nós mesmos de parar, respirar e ficar com a gente. Sem tela, sem ter que estar fazendo nada, sem ter a gente ficar com a gente, para que aquele centramento, aquele contato com a gente e a energia possa ser refeita para a gente daqui a pouco retomar, porque a gente também estamos nesse mundo, nesse momento, para poder lidar com ele. Aí é que tá. Não adianta a gente se recusar a lidar com esse mundo com todas essas características que eu falei. E nós temos vamos dizer assim, uma oportunidade gigante de que a gente possa ampliar essa capacidade da gente estar bem, independente do que acontece do lado de fora. E não só estar bem, mas a gente construir a nossa vida, o nosso propósito de manifestação da nossa inteireza e com isso contribuir com o mundo. Eu já contei, eu acho que uma vez, mas para terminar a nossa conversa, eu queria contar uma história real, talvez, mas que tem pontos de realidade importantes e que é muito inspiradora. Sobre a China, sobre o I Ching, né? O I Ching é um livro de sabedoria magnífico, eu acho, eu tenho paixão por ele. E o I Ching foi um conhecimento, uma sabedoria que foi passada oralmente na China durante séculos, né? Não tinha nada escrito sobre ele. E aí, num determinado momento, naquela época não existia China, eram vários, o que chamava estados combatentes. Eram várias cidades-estados que viviam brigando entre si para uma dominar a outra, né? Era um estado constante de guerra. E havia uma dessas cidades-estados que era governada pelo rei Wen. Bom, que era um governante que tinha uma sabedoria, não era um político, ponto. Ele tinha uma sabedoria muito grande e ele era muito inspirado pelo I Ching para poder governar o seu povo. E, de repente, um desses vizinhos resolveu invadir lá o território do rei Wen. E ele já teve o primeiro ato de sabedoria, que resultou, na verdade, tem um hexagrama do I Ching que fala desse ato de sabedoria dele, e que recentemente, eu acho que há 2 semanas atrás, foi o que a gente trouxe para o Tornar-se Presente, que
falou o que diz esse hexagrama, e que foi o que aconteceu com o rei Wen. Quando ele olhou, ele viu que esse inimigo era muito mais poderoso do que o exército que ele tinha, do que as armas que ele tinha, e que enfrentar o exército inimigo resultaria apenas em muito sofrimento para o povo dele, porque eles iam perder, eles não tinham condições naquele momento de defesa apropriadas, eles iam perder, o povo dele ia sofrer horrores para nada, porque o outro ia ganhar. Então, ele tomou a iniciativa, teve lá uma conversa com seu povo e de se render. Num primeiro momento, isso podia parecer uma covardia aqui para a nossa maneira ocidental de viver, de muita competitividade, ter que se impor de qualquer maneira, e lá foi visto pelo próprio povo como um ato de sabedoria, porque foi mesmo. Só que ao se entregar, não houve nenhuma matança daquele povo. A vida meio que continuou, claro, com o desconforto de estar sendo invadido, mas muito menor do que se tivesse sido destruído e morrido todo mundo, como acontece numa guerra, como a gente está vivendo agora em vários países do mundo. E ele foi preso pelos invasores, como ele era um rei, colocaram ele preso lá num castelo, da qual ele não pôde sair durante muitos anos. E ao ficar sozinho, ele pensou o que ele poderia fazer que trouxesse sentido, significado para a vida dele naquelas condições tão difíceis, de ter aberto mão do poder e de estar preso, isolado. E aí ele teve a ideia de que ele deveria escrever o I Ching. E o rei Wen foi o primeiro que registrou o I Ching por escrito, depois vieram outros que contribuíram, mas ele que fez o primeiro registro para que essa sabedoria não se perdesse no mundo e pudesse ficar disponível para outras pessoas, para outros seres que ele nem conheceria, nem nunca veria jamais, como está disponível até hoje para nós, séculos depois. E ele, então, com essa história, ele representa não só a sabedoria de ter sabido se render. Anos e anos depois, o tal do inimigo teve que se retirar, não sei nem direito a história depois, eu sei que se retirou, e lá o estado dele voltou para a liberdade. Mas ele construiu para ele mesmo uma situação muito difícil, um estado de dar sentido para a vida dele, um sentido maravilhoso que o nutriu e fez com que ele pudesse, apesar de estar preso, se sentir em paz com ele mesmo, se sentir bem e ter uma vida significativa. Então, esse momento é o momento da gente se cuidar muito e também, vamos dizer assim, termos a consciência de mantermos a nossa vida significativa, né? E sabendo que tudo isso que a gente está vivendo é para a gente conseguir ter espontaneamente essa capacidade de estar bem em qualquer situação dessa vida, encarnada ou, quando a gente desencarnar, também cada vez mais em conexão com o todo. É isso. Então, um papo sobre cansaço pode se desdobrar e deve se desdobrar na gente, na compreensão muito grande desse momento planetário e do que nós estamos fazendo aqui, para a gente poder lidar com isso e transformar o difícil, o dolorido, o complicado numa ponte em direção à nossa ampliação. Por isso que eu venho conversar, tá, pessoal? Então, um beijo grande. Tem que continuar aqui também, vocês também. E vamos em frente, vamos cuidar desse nosso cansaço como um sinal de tá faltando, então eu cuidar de mim um pouco, mas compreender isso como um sinal e não que a gente esteja com algum defeito maior. Pelo contrário, um sinal e um estímulo. Tá bom? Beijo. Se cuidar.